Bom dia, estamos começando mais um Sindicef Movimento. Bem-vindo você que está nos assistindo, filiado, filiada, telespectadores em geral. Estamos começando o nosso programa, onde vamos estar trazendo bastante informações, tanto restrita para nossos filiados e filiadas, como também para a população em geral. Então estamos começando agora e vamos ter bastante entrevista hoje. Estamos agora aqui com o Dr. Leonardo e vamos estar falando sobre divórcio. Isso, Dr. Leonardo? Exato, Gigi. O que é que há de novo aí em relação a essa questão do divórcio? Bom dia a todos. Gigi, eu já trouxe o tema divórcio, mas para uma outra ótica. E hoje eu trago a questão do divórcio extrajudicial. Antigamente o divórcio, como a separação judicial, que é um instituto que não existe mais, hoje só existe o divórcio. O divórcio antigamente ele só poderia ser realizado judicialmente. Com a mudança na legislação, hoje em dia o divórcio ele pode ser realizado tanto judicialmente como extrajudicialmente, certo? Porém, o extrajudicial, por ser mais célere, né, ele necessita de alguns requisitos para que ele seja realizado em cartório, ok? Se esses requisitos não estiverem atendidos, obrigatoriamente o divórcio terá que ocorrer na via judicial. Aí, quem está nos assistindo agora pergunta: Leonardo, quais são esses requisitos? Vou dizer agora. Para que o casal, né, se torne ex-casal, né, se divorcie, extrajudicialmente, infelizmente, né, mas acontece. Né? Hoje em dia, só para você ter uma ideia, Gigi, nos últimos 5 anos, 75% houve de aumento de divórcio aqui no país. Isso é um dado do IBGE, não sou eu que estou, entendeu? Então, mas voltando aos requisitos, né? Ou seja, o casal, ele precisa não ter filhos menores, certo? Ou se tiver filhos menores que já tem uma sentença judicial, uma ação de pensão alimentícia, alguma coisa já estabelecendo direito de visita, pensão alimentícia já resolvido, ou seja, que no divórcio não vá se discutir direitos dos menores, certo? Por que isso? Porque se fosse discutir direitos dos menores, tinha que ter a intervenção do Ministério Público. E aí a lei veda a participação do Ministério Público no divórcio extrajudicial em cartório. Certo? A participação do Ministério Público na via judicial. Então, por isso que não pode ter discussão de direito de menores, ou seja, se o casal tiver filhos, todos têm que ser maiores e capazes para os atos da vida civil. Não dependentes, né? Não dependentes. Então, esse é o primeiro de um dos requisitos. O segundo requisito é que, assim, haja um consenso entre os bens, a divisão dos bens, e se vai se estabelecer pensão alimentícia entre os cônjuges, né? Porque muitas pessoas não sabem, mas além da pensão alimentícia para os filhos, os cônjuges também podem requisitar via judicial pensão alimentícia do outro cônjuge, ou por um estado de necessidade, ou porque ela nunca trabalhou. Eu já tratei até desse tema aqui em outro programa. Então, precisa estar resolvido, acertado, se vai ter pensão, se não vai ter pensão, entendeu? A questão da divisão dos bens tem que estar tudo bem estabelecido, com quem fica o quê. Lógico, se tiver bens a serem partilhados, porque às vezes não tem. Outra questão é o nome, o sobrenome. Antigamente, só a mulher que, quando casava, herdava, vamos dizer assim, o nome da família do marido. Hoje em dia nós sabemos que tanto o homem como a mulher, se quiserem, podem modificar o nome, ou seja, o homem eles podem permanecer, ou os dois trocarem, ou só um trocar o nome. Ou seja, mas no divórcio extrajudicial também tem que ser resolvido essa questão. Você tem que estabelecer se você vai permanecer com o nome que você adquiriu, também, né, com o casamento. Também tem que estar acertado. Aí você pode estar me perguntando, Gigi, que está nos assistindo, qual é a vantagem do divórcio extrajudicial? Olha, a celeridade
modalidade seria certo? É bastante interessante, apesar que hoje, pelo menos aqui na comarca de Natal, os divórcios consensuais são variavelmente são rápidos, não tendem a demorar, né? Pode acontecer, pode, por um motivo e outro. Eu ia perguntar a você se o divórcio extrajudicial ele se assemelha a um divórcio consensual. Sim, na justiça, sendo que ainda assim é mais célere ainda. Sim, se assemelha, Gigi, claro que se assemelha. O que é outro ponto bastante interessante que eu preciso frisar é o seguinte: tanto no divórcio judicial como no extrajudicial é obrigatório a presença de um advogado. Tem que ter a presença do advogado, ou seja, a presença, quando eu falo, é fazer a petição, tanto para o juiz como para o tabelião do cartório. E outra coisa, os tabelionatos, os tabeliões, os cartórios, eles não podem ingerir sobre, ou seja, quando eu falo ingerir é indicar um profissional, né? Às vezes o casal vai no cartório para saber como é que funciona, aí o cartório indicar o profissional. O Conselho Nacional de Justiça veda isso veementemente e é bom que eu deixe isso muito claro, ok? Então, assim, o interessante do divórcio extrajudicial é a sua celeridade, porém ele tem uma diferença porque tem as custas do cartório, que às vezes ele é maior do que o da justiça. Sim. É isso que também difere. Às vezes as ele custas... é mais célere, mas pode ser um pouco mais caro. Pode ser um pouco mais caro. Mas a orientação sempre é: busquem o entendimento, se houver essa possibilidade, vejam, né? Comparem numa balança o que é mais vantajoso, qual é a minha necessidade. Eu preciso que o meu divórcio saia a jato, vamos assim dizer, ou eu posso esperar 60 dias, 90 dias, ou um pouco mais do tempo na justiça, entendeu? E aí você tem que pesar os custos, entendeu? Então isso só sabe, como eu já disse aqui, os custos financeiros e os custos, vamos dizer, emocionais. A necessidade Exato. Às vezes o casal está separado, Gigi, de fato, né? Vamos dizer, a gente usa essa expressão, separado de fato, mas não está divorciado ainda. Às vezes um dos cônjuges, né? O ex-cônjuge já está convivendo com outra pessoa, então aí começa a cobrança, aí ele, né, quer acelerar para ele se divorciar logo. Existe ainda essa questão, né? É muito intrínseco da nossa sociedade. Então, essas situações têm que estar resolvidas, mas como eu digo aqui muito, em vários programas, cada caso é um caso. Eu não sei, eu posso saber do meu caso, mas o do vizinho eu não sei se é melhor para ele fazer daquele mesmo jeito. Então, as pessoas têm que procurar um profissional e ver o que é mais interessante para cada um. Ok, muito interessante esse tema, acho que muito útil. Obrigado, doutor Leonardo. Até o próximo. Até o próximo. Bom dia, doutor Vinícius. Temos um assunto bem interessante hoje, né? Vamos falar aqui sobre negociação, direito à negociação no serviço público, né? Tem um projeto. Finalmente, né? Projeto de lei aí. Como é que está, doutor Vinícius? O que é que a gente tem aí de novidade sobre essa questão dessa negociação coletiva? Pois é, isso foi um avanço, né? A gente não tinha uma disciplina jurídica regulando a negociação coletiva no serviço público. Você tinha, de um lado, o direito de greve, mas não tinha um instrumento de viabilização desse exercício da greve, né? Então, houve um projeto de lei, né? Foi concebido um projeto de lei, o 3831, e cuidando exatamente desse tema da negociação coletiva no serviço público. Como disse, é um avanço, realmente, institui a figura do mediador, né, a possibilidade de se estabelecer a figura do mediador, e o bom é que o projeto de lei traz uma disposição no sentido de que a negociação seja permanente no serviço público, né, para todas as questões relacionadas ao mundo de trabalho. Então, saúde, estabilidade, plano de carreira, remuneração, tudo que disser respeito ao mundo do trabalho, poderá ser objeto da negociação coletiva. E o projeto prevê essa figura do mediador e prevê, inclusive, punições para o agente público que descumprir o que vier a ser acordado, né? O que vier a ser acordado poderá ser objeto de uma investigação
e haver daí uma punição para o agente público que descumprir aquilo que vier a ser acordado no âmbito da negociação coletiva. Dando um exemplo grosseiro, a exemplo desse adiamento de 1 ano no aumento agora através dessa medida provisória. Isso seria talvez até fruto de discussão na negociação coletiva. Pois é, eu me lembro que eu participei uma vez de um seminário sobre negociação no serviço público e os advogados lá reunidos discutiam exatamente como vincular essas propostas que eram aceitas pela administração, como vincular a administração a que efetivasse essas propostas, né? Era a grande discussão. E o projeto de lei vem nessa perspectiva, de gerar alguma vinculação, né, ao que vier a ser acordado entre o sindicato e a administração pública. Uma outra coisa importante é que, e aí talvez fortaleça a entidade sindical, é exatamente a figura do sindicato na negociação, né? Embora não seja exclusivamente o sindicato a participar da negociação, por exemplo, categorias que não tenham sindicato, o que é muito difícil, né? Dentro do serviço público é uma coisa muito pouco provável, poderá instituir uma comissão de negociação. Mas eu acho que poderá haver um fortalecimento dos sindicatos, à medida que isso vier a ser bem aceito pela administração, quer dizer, a aceitação da negociação no âmbito da administração pública. Agora, como tudo que mexe com cultura, né, o cultural demora um tempo para ser absorvido, o projeto é importante porque dá o boom, né? Inicia um processo de negociação para uma administração que não está habituada a negociar. Então, eu acredito que poderá haver um processo daí de educação, processo educacional, né, uma mudança de temperamento sobre a questão para que realmente essa coisa fique arraigada dentro da esfera administrativa, né, que isso passe a ser efetivamente uma forma de gestão de recursos humanos no âmbito da administração pública. Ok. Então vamos aguardar aí que essa, como é que você falou, que seria uma nova educação, né? Exatamente. Que essa nova educação ela consiga, assim que aprovada, né, esse projeto de lei, ela ter validade e se fazer esse exercício de trabalhar dentro dela, né? Exatamente. Eu acho que esse vai ser a maior importância desse projeto de lei. Afora a regulação, que haja esse processo educacional mesmo, cultural, né? Ok. Tá bom. Obrigado, doutor Vinícius. Até o próximo programa. Obrigado a vocês. Obrigado a todos. Agora o nosso bom dia para Valério, né, que está aqui conosco. Valério, nós temos um tema hoje extremamente interessante para conversar, que é essa questão, não diretamente do voto nulo, né, mas que no frigir dos ovos está se aplicando essa cultura do voto nulo ou da abstenção às eleições, né, que vai ter mais ou menos o mesmo efeito no final. O que é que você tem a dizer sobre essa questão do voto nulo ou da abstenção à votação nas eleições? É um gravíssimo erro pregar o voto nulo. Dizer para as pessoas via as redes sociais, inclusive se utilizam de robôs nas redes sociais, dizendo que o voto nulo anula a eleição. Não anula a eleição. Você anula o seu voto. O voto nulo beneficia o pior candidato. Vou dar um exemplo que aconteceu. Na eleição para prefeito de Natal, entre abstenções e voto nulo e abstenções e o voto em branco foi maior do que a votação do prefeito que foi eleito. Qual foi o resultado disso? Servidores municipais com salário atrasado, ruas esburacadas, transportes coletivos em péssima qualidade. Então o voto nulo não é o caminho a ser trilhado, até porque a quantidade de pessoas que forem votar, se forem votar 15% dos eleitores, 10% dos eleitores,
5% dos eleitores vai ser eleito, 1% vai ser eleito aquele governador, aquele prefeito, aquele deputado. E você que está indignado com a corrupção, que está indignado com essa situação, que poderia ser um voto de mudança, você está ajudando exatamente os corruptos, está ajudando exatamente os bandidos. É preciso ir às urnas votar para mudar. A única saída... Mas são todos iguais. É esse o argumento. Não são todos iguais. Se você olhar para as suas mãos, nem suas mãos os dedos vão ser iguais. É um maior, um menor, um mais grosso, um mais fino. Então nem todos os políticos são iguais. O grande problema, sabe qual é? Sei. É que as pessoas votam nas mesmas pessoas de sempre. Ou opta apenas entre aqueles dois que a mídia projeta. Exatamente. Você percebe que a imprensa, o laboratório da bandidagem, eles começam a lançar nomes e começam a fazer toda uma campanha na mídia para induzir as pessoas a votarem naquela determinada figura. Valorizar apenas dois nomes, como se só existissem aqueles dois nomes. E as pessoas entram nesse jogo. E nós não podemos, nós precisamos mudar esse jogo. E para mudar esse jogo é preciso votar. Nós precisamos fortalecer a democracia. Em nenhum país desenvolvido, se pede intervenção militar. Você já viu pedir intervenção militar nos Estados Unidos? Não. Você já viu pedir intervenção militar na França? Não. Você já viu pedir intervenção militar no Canadá? Na Suíça, na Suíça, na Suécia. País desenvolvido não se pede intervenção militar. Aonde é que se pede intervenção militar? Os países que estão em crise econômica. Os países subdesenvolvidos, na grande maioria países africanos, países do Oriente Médio, da América do Sul, da América Central, países subdesenvolvidos. Nunca um país desenvolvido, onde tem um povo com uma mentalidade desenvolvida, se pede intervenção militar. Isso é coisa do terceiro e do quarto mundo. Portanto, telespectadores, o caminho mais correto que se construiu, que a humanidade construiu até o presente momento, foi o regime democrático, com todos os problemas que tem. Portanto, não entre nessa propaganda. É preciso votar, é preciso que você vá às urnas e dê o seu voto. Vote consciente, vote para mudar, mas mudar realmente de verdade. Não é tirar uma oligarquia e colocar outra, tirar um filho de uma oligárquica e colocar outro. Vote para mudar, vote consciente, olhe, acompanhe, veja a trajetória dos candidatos. Eu costumo dizer o seguinte, que ninguém, a não ser um ridículo daquele Dr. Ray, que resolveu ser candidato a presidente da República, é para rir, é para chorar, né? Na verdade é para chorar. Mas ninguém cai de paraquedas na política. Ou foi líder de classe, presidente de conselho comunitário, alguma coisa ele foi, alguma coisa a criatura foi. Ele não nasceu político, ele não resolveu. Plim, você é político, você é candidato. Alguma história ele tem, procure as histórias, procure qual é a fama dessa pessoa, procure o que essa pessoa fez na vida dela. Ele tem uma história, todo mundo tem. Por quê? A pessoa de 2 anos, 3 anos que ainda não tem história, ela não pode ser candidata. Ela só pode ser candidata a partir de 18 anos. Até os 18 anos, ou se ela tiver 20, 30, 40, 50, 60, qual a história dessa pessoa? Procure. Agora, o que não pode é as pessoas se ver o reflexo de um congresso que inclusive nós dissemos antes da eleição, esse vai ser o pior congresso, o congresso mais atrasado, o congresso mais contra o trabalhador. Por quê? Porque o trabalhador não tem representação lá. Agora, o agronegócio tem, as grandes companhias têm, a bala tem, né? Tudo tem. Agora o trabalhador está quase zero, né? Portanto, o que nós temos a dizer é que o seu voto consciente é muito importante para melhorar a sociedade brasileira. Não deixe de votar. Vote, mas vote de forma consciente. Ok, muito obrigada, Valéria. Até o próximo programa. Bom dia, meu amigo João Vicente. Bom dia, Vamos aqui no segundo programa, só vou enumerar até esse, tá? Porque vai virar uma constante, nós não vamos perder as contas. Mas estamos no segundo programa com esse quadro de esporte, né?
João Vicente, um assunto que ficou, né, que não teve tanta discussão na sociedade, mas que teve muito comentário, né? E como nós somos sindicato, isso nos interessou diretamente, que foi a questão dessa greve que houve no ABC, a greve dos jogadores do ABC. Eu, pelo menos, não sou tão ligado assim ao futebol, né? Mas pelo menos nunca ouvi falar que tenha havido uma greve, né, de atletas, e houve uma postura muito séria por parte do sindicato deles, né? O que ocasionou essa greve e o que é que aconteceu depois dessa greve dos atletas do ABC? Bom dia, Gigi, bom dia, amigos do 57 Movimento. Realmente é lamentável, né? Porque ser o pioneiro numa situação dessa, né? Porque greve é o último recurso que o trabalhador tem, né? E infelizmente o ABC passa por um momento muito complicado financeiramente, jogadores com salários atrasados, com direito de imagem também sem ser pago. O restaurante do clube chegou até a ser fechado, até a alimentação dos jogadores do time alvinegro. Mas o que também aconteceu, a moradia, porque vários jogadores, quando eles têm um contrato de trabalho, um contrato para jogar em clubes e eles são de outro estado, o clube arca com a moradia. E o ABC não estava conseguindo mais honrar com a moradia de alguns atletas. E os jogadores estavam até ameaçados pelos proprietários das residências de ser despejados, né? E com isso culminou numa greve dos atletas, amparado pelo Sindicato dos Atletas Profissionais, que tem à frente o Dr. Felipe Augusto, que é o presidente do sindicato, ex-atleta de futebol, ex-jogador, jogou até no seu Vasco da Gama, né? Foi goleiro do América. E o Dr. Felipe comandou, junto com os atletas, essa greve lá no ABC. Segunda, terça, quarta, quinta-feira. Quinta-feira houve a renúncia do presidente Judas Tadeu, assumiu uma direção interina e os jogadores aceitaram o diálogo e voltaram a treinar. E com promessas de pagamento de salários, alguns jogadores receberam já alguns meses, né, o salário foi pago a alguns atletas, principalmente atletas da base, atletas que tinham um vínculo com o ABC mais longo, e outros não receberam. Mas houve um acordo e os jogadores não chegaram até o sonhado, como muita gente estava falando aí, no WO. Porque se o ABC não entrasse em campo contra o Londrina, o time alvinegro perderia por WO. Isso seria até mais trágico, né? Até mais trágico. Por quê? Porque o WO é coisa de futebol de várzea. Com todo respeito, nós temos o futebol amador, mas o ABC é um time de tradição como o ABC. Time profissional. Né? Profissional, de uma torcida grande, de um patrimônio que tem um estádio Frasqueirão. O ABC não pode estar passando e nem passar um momento como aconteceu nessa greve dos jogadores do ABC. Tem um diagnóstico, João, assim, o que aconteceu que levou o ABC a essa beira do abismo? Os torcedores pararam de ser sócios do Frasqueirão. O que aconteceu? Assim, tem um diagnóstico, ou pelo menos uma causa mais provável para isso ter acontecido, para chegar numa situação crítica dessa, o ABC? Eu te respondo com duas indagações, pode ser. Seguinte, você, em tudo que você faz, você é administradora, você é gestora de um sindicato. E você sabe que a dívida que é contraída hoje, ela tem que ser paga. Isso. Né? A sua administração vai passar, a sua gestão passa, né? Mas a dívida é da instituição.
E a outra coisa é a questão da bola de neve, né? Ou então, eu ia dizer até outra, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Você tem tanto tentar uma coisa, chega a acontecer. O ABC vem com um problema financeiro já desde a época do antigo presidente Rubens Guilherme, que era o presidente antes de Judas. E há quem diga, né? Eu estou falando isso à distância, porque eu não tenho esse contato diretamente com os clubes, nem com a ABC, nem com a América, nem tampouco com o Alecrim, não vivo dentro dos clubes, mas há quem diga que essa dívida já venha desde a primeira administração de Judas Tadeu. E a dívida foi se acumulando, e chegou em tal ponto que ficou praticamente quase impagável, né? O ABC recebeu agora 4 milhões e 6 da CBF por jogar a Série B. O ABC teve um recurso também recebido do patrocínio da Caixa Econômica Federal de 1,5 milhão. Mas eu conversando antes lá na rádio, lá na 95, antes de começar o campeonato, eu entrevistei o presidente Judas Tadeu. E antes de entrevistar, eu gosto de conversar nos bastidores, né? E conversando, ele me falou da dificuldade que o ABC tinha. Por quê? Porque o ABC estava esperando receber 6 milhões da CBF. O ABC estava esperando receber 2 milhões da Caixa Econômica. E aí, para surpresa dele, né, e de todos, em ambos os casos, o ABC não recebeu 4,100, quer dizer, houve um prejuízo aí, e também tiraram mais 500 mil da Caixa Econômica. Então, se você faz uma projeção, se você faz um projeto financeiro de custo de um elenco, né? Porque o futebol não é só os jogadores, não. O futebol é muito mais do que isso. O futebol você tem a questão da logística, tem a questão da alimentação, medicamentos, né? E gelo, e também a comissão técnica. É uma estrutura monstruosa o futebol. E aí o ABC... Manutenção do estádio. Até o estádio, né, Gigi? Por quê? Porque o ABC, ele pode muito bem recolher os 10% que ele iria pagar em outro estádio, ele recolhe os 10% e fica como verbo para o próprio estádio, para a manutenção, né? Então isso até facilita. Mas a questão mesmo do futebol em si, né? Então a situação do ABC foi se acumulando, se evolumando dentro da competição, e o time, a cada ação tem uma reação. O que é? O time não ganhando, a reação foi o torcedor no estádio, né? Porque o torcedor só vai na boa. O torcedor, ninguém é masoquista, né? A pessoa, e ninguém é torcedor do Ibis, de Pernambuco, não. O Ibis é que o torcedor gosta de perder, né? Então, o torcedor do ABC não aguentava tanto o time perder, e foi desaparecendo do estádio. Né? Estimula, e aí não se pode nem colocar a questão do sócio-torcedor, né? O sócio-torcedor, ele só vai bem se o clube estiver bem. Aí é uma engrenagem no futebol, que só as vitórias que voltarão a sorrir na família alvinegra. Deus quiser. Pois tá, João. Pois muito obrigado e até o próximo programa. Obrigado, Gigi. Um abraço a vocês e até a próxima. Chegamos ao fim de mais um Sintecef em Movimento. Esperamos que você tenha gostado, e qualquer sugestão, principalmente se for filiado, dá uma passadinha no sindicato, dá uma ligada para nós e pode colocar aí temas que sejam do seu interesse para a gente estar discutindo aqui no nosso programa. Até o próximo sábado.